Imagine que existe uma ação singular, um comportamento inofensivo que não requer gritos, confrontos ou luta, e, no entanto, consegue desarmar completamente um narcisista. Carl Jung, mente brilhante da psicologia profunda, compreendia a natureza do ego de forma a lançar hoje uma nova luz sobre relacionamentos tóxicos. Não são os berros ou a agressividade, mas sim a serenidade e a autoconsciência que mais ferem o ego narcisista. Ao cessar sua reação de acordo com o roteiro deles, instaura-se um caos interno que o narcisista se mostra incapaz de controlar. Jung ensinava que a sombra, aquela parte rejeitada de nossa psique, no caso do narcisista, é particularmente aterrorizante. Ao deixar de alimentar sua ilusão e recusar-se a participar de sua encenação, você ativa essa sombra em sua forma mais pura, e é nesse instante que o narcisista começa a ruir, não publicamente, não de forma dramática, mas em um silêncio profundo, onde ninguém pode admirar sua máscara. O que você descobrirá a seguir não é um mero conselho psicológico. É um mapa mental de sobrevivência baseado no profundo conhecimento de Carl Jung, o homem que compreendeu os mecanismos da psique como ninguém. Cada frase que você ouvir carrega em si o potencial de cura e a força para romper os laços da manipulação. No universo do narcisismo, onde as ilusões e o controle dominam, sua autoconsciência torna-se a maior ameaça. Mantendo-se calmo, vigilante e ancorado em seu interior, você provoca um efeito que o narcisista não consegue prever ou deter. Ele não possui armas contra o silêncio. Não há resposta para sua ausência de reação. E é exatamente por isso que se inicia sua queda silenciosa. Jung não deixou dúvidas. Ao confrontarmos a sombra, não a deles, mas a nossa própria, deixamos de ser vítimas e passamos a viver na verdade. Acompanhe-me até o final deste vídeo, pois desvendaremos passo a passo como se processa a desarticulação de um narcisista sem recorrer a palavras. Você aprenderá como recuperar seu poder, como permanecer inabalável e como despertar em si a força que, de acordo com os ensinamentos de Jung, conduz à cura profunda e à liberdade autêntica. O narcisista não chega à nossa vida com um rótulo. Pelo contrário, frequentemente se apresenta como alguém carismático, confiante e emocionalmente magnético. Mas aquilo que Carl Jung identificou como persona, ou seja, a máscara social, no narcisista, atinge um nível de ilusão tão intenso que até mesmo ele próprio acredita em sua autenticidade. Segundo Jung, o problema não reside apenas no que o narcisista mostra aos outros, mas no que oculta de si mesmo. É precisamente essa camada oculta, a sombra, que constitui a fonte de seu maior temor. A sombra, para Jung, engloba tudo, aquilo que rejeitamos em nós mesmos e que permanece adormecido em nossa psique, pronto para se manifestar no momento menos esperado. Para o narcisista, a sombra está repleta de vergonha, sentimento de inferioridade e medo de ser nada. Todo o seu teatro narcisista é uma tentativa de fuga dessa verdade. Contudo, como dizia Jung, aquilo a que resistimos na psique cresce em força. Quanto mais o narcisista evita o confronto com a sombra, mais esta o controla. O maior erro que cometemos em relação a um narcisista é tomar suas palavras e emoções como verdade. Jung advertia contra a identificação com a persona, a imagem superficial que alguém cria. Ao envolvermos-nos emocionalmente em seus jogos, tornamos-nos cúmplices da ilusão. É por isso que a chave para libertar-se da influência do narcisista não é a luta, mas o despertar. O ato de consciência que lhe arranca das mãos o controle. O narcisista só funciona no espaço da ilusão. Necessita de um reflexo constante de seu valor aos olhos dos outros. Aquilo que Carl Jung denominou projeção no narcisista opera a pleno vapor.
Ele transfere seu conflito interno para os outros, para não ter que confrontá-lo. Mas quando você deixa de refletir suas projeções, de reagir, algo em seu mundo começa a desabar. O silêncio inexplicável torna-se para ele um espelho que desnuda uma verdade que não suporta. O que mais dói no narcisista não é a perda do seu amor, mas sim a sua atenção. Ao deixar de ser a fonte de confirmação de seu falso eu, ele percebe isso como a morte do ego. Jung referia-se a isso como o processo de individuação, um desenvolvimento que exige a desconstrução de estruturas falsas. Você, inconscientemente, inicia esse processo no narcisista justamente pela ausência de reação. Mas nele, isso não leva ao desenvolvimento, leva ao pânico. No mundo do narcisista, as emoções são instrumentos de manipulação. Ao tornar-se indiferente, você se transforma em uma ameaça para ele. Carl Jung ensinava que toda relação é um campo de projeção. Aquilo que nos irrita nos outros, frequentemente é a nossa própria sombra. Porém, no caso do narcisista, a situação se inverte. Ele não suporta a sua independência emocional, pois isso o confronta com sua própria falta de integridade. Pare por um instante e reflita. Quantas vezes você se deixou envolver nesse jogo emocional, acreditando que poderia mudar algo? Jung alertava contra a ilusão de salvar os outros. Toda tentativa de consertar um narcisista é apenas combustível para seu ego. Somente quando você se afasta, conscientemente por amor, a si mesmo, o narcisista fica a sós com o vazio que tanto temia. Há algo profundamente terapêutico naquilo que Jung chamava de silêncio consciente. Não é uma indiferença passiva, mas um ato de profunda presença e não envolvimento. Ao entrar nesse estado, você não apenas retira o poder do narcisista, mas começa a recuperar o seu próprio. O narcisista perde o controle não porque você o lhe tirou à força, mas porque você se recusou a participar de seu jogo. E é aqui que se inicia o processo de destruição do narcisista. Não de forma violenta nem dramática, mas no silêncio. Carl Jung dizia que o que é inconsciente governa nossa vida e chamamos isso de destino. Ao tomar consciência do mecanismo narcisista, ele deixa de governá-lo. Esse é o primeiro passo rumo à verdadeira liberdade. O narcisista, privado de atenção e de resposta emocional, começa a ruir por dentro. Mas ele não demonstrará isso. É um desmoronamento silencioso. Nas noites solitárias, nos reflexos vazios, no caos interior. É então que começa seu verdadeiro confronto com a sombra, mas sem as ferramentas da consciência que Jung nos proporciona. O narcisista não consegue sobreviver a isso. Você, no entanto, graças a esse conhecimento, pode atravessar esse processo sem medo, porque não se trata de vingança, mas de compreensão. Jung não incitava à luta, mas à integração. Ao ver o narcisista como alguém em conflito com sua própria sombra, você recupera a calma e o distanciamento. Você já não quer mudá-lo, quer libertar-se dele. É aqui que começa o seu despertar. E este é o que realmente destrói o narcisista. Não física nem emocionalmente, mas existencialmente. Porque o seu despertar significa que ele já não tem poder sobre você. Carl Jung sabia que o que realmente nos escraviza não são outras pessoas, mas a falta de consciência. Quando a recuperamos, tudo muda. Portanto, lembre-se, não grite, não se explique, não tente provar nada. Apenas seja, no silêncio, na presença, na consciência. Esse é o maior ato de coragem e o maior golpe para o narcisista. Carl Jung sempre enfatizou que a verdadeira transformação não acontece no barulho e no caos, mas na quietude e na profundidade. Na relação com o narcisista, o silêncio torna-se uma ferramenta poderosa de mudança. Não se trata de um silêncio passivo, decorrente da desistência, mas de uma decisão consciente de retirar a energia da dinâmica tóxica. Quando você deixa de fornecer combustível emocional,
o narcisista começa a sufocar-se no vazio de suas próprias necessidades e ilusões. Não são suas palavras que o afetam, mas a ausência delas. De acordo com o conceito de sombra, cada um de nós possui uma parte de si que não aceita e que reprime. No narcisista, essa sombra é excepcionalmente profunda e dolorosa, pois contém tudo aquilo que ele não quer admitir: a fraqueza, o medo, a dependência. Jung ensinava que o encontro com a sombra é um momento de crise, mas também uma oportunidade de autenticidade. Para o narcisista, porém, esse encontro é uma catástrofe. Quando você não reage, não luta, não se justifica, você o priva de seus mecanismos de defesa. Ele fica sozinho com a verdade. É por isso que o silêncio atua como catalisador do desmoronamento. O narcisista, que até então controlava o clima emocional da relação, perde o chão. Jung descreveu isso como desintegração psíquica da máscara, um processo em que a ilusão começa a rachar e a identidade oculta emerge à superfície. Mas sem as ferramentas para a integração, o narcisista não consegue sobreviver a isso de forma construtiva. Ele não conhece o caminho para o trabalho interno, conhece apenas as reações externas. Nesse silêncio, nessa recusa de participação, o narcisista experimenta algo que não consegue compreender: a sua autonomia. Carl Jung ensinava que a verdadeira liberdade começa quando deixamos de viver de acordo com as expectativas dos outros. Seu silêncio, portanto, não é uma rejeição. É uma declaração de soberania psíquica. E para alguém que vive apenas por meio do controle e do reflexo nos olhos dos outros, essa é a ameaça mais profunda possível. O narcisista pode tentar recuperar o controle, com provocações, sofrimento fingido, drama, mas cada silêncio seu, cada reação serena, é como um espelho a mais que reflete seu verdadeiro semblante. Jung acreditava que o confronto com a sombra é inevitável. Pode-se adiá-lo, reprimi-lo, projetá-lo nos outros, mas ele sempre retorna. Seu silêncio é um convite a esse confronto, mas o narcisista não quer responder. O desmoronamento interno do narcisista muitas vezes não é imediatamente visível. Acontece na sombra, nos recantos de sua psique. Carl Jung falava do processo de desintegração da persona como uma etapa necessária no desenvolvimento do eu autêntico. Mas para o narcisista, isso é a morte da identidade. Por isso ele reage com pânico, às vezes com agressividade, outras com aparente indiferença. Mas sob essa superfície trava-se uma guerra. Sua sombra acabou de assumir o controle. O que mais destrói o narcisista é o fato de que ele já não pode controlá-lo. Jung considerava que todo ato de escolha consciente é um passo rumo à individuação, ao tornar-se aquilo que realmente somos. Você, escolhendo o silêncio, torna-se você mesmo. O narcisista, que precisa de você como espelho, começa a desaparecer. Não porque você o destruiu, mas porque você deixou de alimentá-lo. Muitas pessoas temem esse silêncio, mas e se ele partir? E se ele se vingar? E se eu ficar sozinho? Jung responderia: é melhor ser inteiro e solitário do que metade de si em um relacionamento baseado na ilusão. O silêncio, portanto, não é apenas uma estratégia, é uma declaração de valores. Você diz com ele: conheço o meu valor, não preciso gritar para prová-lo. O narcisista, nesse momento, pode tentar de tudo: sedução, gaslighting, retorno com promessas de mudança. Mas cada movimento seu é uma tentativa desesperada de restaurar a velha ordem. Jung ensinava que toda mudança provoca resistência. Mas se você estiver consciente, essa resistência não o deterá. Seu silêncio é a prova de que você não voltará aos antigos padrões. Não se esqueça, não se trata de vencer o narcisista. Trata-se de vencer a si mesmo.
Cada segundo em que você escolhe a calma em vez da reação é um passo rumo à sua força interior. Jung dizia que o mundo externo é um reflexo do nosso mundo interno. Seu silêncio, portanto, não é vazio, é plenitude. O silêncio tem o poder de curar. Oferece espaço para a reflexão, para a recuperação de si mesmo, para a conexão com o que é autêntico. Para o narcisista, isso é como veneno, porque nesse espaço ele já não tem influência. Carl Jung escreveu que só o que é consciente pode ser transformado. Você está agora nesse lugar, ele ainda não. E aqui reside a verdadeira diferença entre você e o narcisista. Você busca a verdade, ele, a confirmação. Você está pronto para olhar para a sombra, ele foge dela. Por isso, seu silêncio funciona, porque ele vem de um lugar que ele tenta evitar a todo custo. Mas como dizia Jung, aquilo que mais tememos nos espera exatamente onde não queremos olhar. Sua maior força não é a força emocional, mas a força psíquica. Ao entrar no espaço do silêncio com a intenção da consciência, você cria um limite que o narcisista não consegue ultrapassar. E isso é o que o destrói, a sua inatingibilidade. Você está fora de seu alcance. Você está livre. O que hoje parece doloroso, o silêncio, a distância, a solidão, na perspectiva junguiana, é uma etapa necessária para a transformação. Nesse espaço, não apenas o narcisista se desfaz, você se constrói, de novo, conscientemente, sem a necessidade de ser alguém para alguém. Simplesmente você mesmo. Carl Jung afirmou que o maior medo de um ego inflado é o desenvolvimento do verdadeiro eu. No caso do narcisismo, essa máxima se manifesta brutalmente. Ele não teme perdê-lo, como pessoa. Ele teme a perda do controle que exerce sobre sua autopercepção. Quando você começa a evoluir, a aprofundar-se na jornada de autoconhecimento e individuação, o narcisista vê isso como uma ameaça direta à sua frágil e inflada estrutura interna. Sua evolução é para ele o início da queda. Essa evolução, porém, não é nem imediata nem fácil. Jung ensinava que a verdadeira transformação passa pela confrontação com as sombras. E quando você se recusa a submeter-se novamente às manipulações, aos jogos emocionais, as armadilhas narcisistas do ego, na verdade você diz à sua própria inconsciente: estou pronto para a totalidade. E essa decisão muda tudo, porque o narcisista não está preparado para alguém que escolhe sua própria alma em vez da validação externa. O que enfraquece o narcisista não é o desprezo, nem a vingança, é a sua estabilidade emocional. É a sua paz diante do caos que ele tenta provocar. Carl Jung disse que uma alma perturbada nunca apoia a presença de alguém em paz. E é exatamente isso que acontece. Quando você se encontra em um estado de concentração, calmo e resistente às provocações, o narcisista se encontra diante de um espelho que reflete tudo o que ele não é e que finge ser. É um confronto tão profundo que o silencia. Não por escolha, mas por impotência. Nesse momento, muitos narcisistas entram em uma queda silenciosa. Começam a sabotar, tentando novas manipulações que já não funcionam, testando reações que antes eram garantidas e agora estão vazias. Isso pode deixá-lo confuso. E como explicou Jung, a confusão é uma fase inicial da transformação, ou da destruição. Para o narcisista que se recusa a mudar, quase sempre é a segunda. Ele não possui estrutura psíquica para suportar a perda do controle. A desconstrução da ilusão o esmaga. Sua evolução revela a regressão do narcisismo. Cada novo passo que você dá em direção a si mesmo, a autoconsciência revela como ele está preso em uma narrativa infantil de poder, domínio e vaidade. Jung
via o ego inflado como uma bolha que está destinada a se romper quando confrontada com a verdade do inconsciente. E você se torna esse agente de confronto, não porque ataca, mas porque não se curva. Sua luz ilumina sua própria abismo. E aqui está o segredo. O narcisista não suporta alguém que não o precisa. Toda sua identidade está ancorada na necessidade de ser essencial, desejado, indispensável. Quando você amadurece, torna-se autossuficiente. Jung disse que o verdadeiro eu não depende do outro. É autônomo, completo, e quando o narcisista percebe essa autonomia, ele entra em pânico. Ele se dá conta de que já não tem poder para moldá-lo, convencê-lo, diminuí-lo. Mas a verdadeira destruição acontece no silêncio, porque o narcisista não pode declarar guerra a alguém que já não está no campo de batalha. Ele precisa do conflito para existir. Sem ele, começa a corroer. Jung explicou que quando a personalidade entra em crise e não há apoio interno para o verdadeiro eu que emerge, a psique desaba. É um colapso interno, escondido atrás de sorrisos falsos, silêncio prolongado e um vazio crescente. E você não precisa fazer nada além de continuar. O interessante é que sua evolução também incentiva o narcisista à sua própria transformação. Mas ele se recusa, porque isso exigiria que ele reconhecesse suas feridas, seus traumas, seu vazio. Jung ensinava que a cura exige a coragem de olhar para dentro, e o narcisista não vive aí. Quando você se volta para dentro, você desaparece de seu alcance, e isso o destrói. Ele não sabe mais onde encontrá-lo, nem como se comunicar com você. Essa ausência é mais poderosa do que qualquer confronto direto. É uma ausência que diz, que grita no silêncio: eu não preciso mais de você para ser quem eu sou. E para o narcisista, essa é a maior rejeição de todas. Jung disse que a rejeição pela consciência coletiva é uma espécie de morte, simbólica. E você se torna esse espelho. Não do culto, mas da indiferença consciente. Isso imploda seu sistema. A cada dia em que você se afasta, escolhe a si mesmo, permanece calmo, algo nele se desfaz. Ele pode tentar esconder, pode fingir que não se importa, mas o que acontece por dentro é uma implosão silenciosa. Jung explicou que a energia psíquica não desaparece, ela se redireciona. E agora, toda a energia que ele gastava para controlá-lo se volta contra ele. Medo, culpa, raiva, desespero, tudo reprimido, tudo agora sem propósito. Você não precisa ver esse colapso para saber que está acontecendo. A sabedoria de Jung serve exatamente para nos lembrar que os processos internos não dependem da validação externa. Apenas saiba que você saiu da dança, que você quebrou o ciclo, que você escolheu sua jornada. E isso, por si só, já é libertador. O narcisista pode até tentar substituí-lo, procurar novas vítimas, tentar se encher. Será em vão, porque você deixou um vazio de autonomia, de presença consciente de verdade. Jung disse que a verdade é como o sol. Cega aqueles que viveram muito tempo na escuridão. E agora você é essa luz. Uma luz que não ataca, mas revela. E no fim das contas, quem destrói o narcisista não é você. Ele está sozinho diante de tudo o que tentou evitar. Carl Jung diria que todo sofrimento que não é enfrentado retorna como destino, e o destino do narcisista é finalmente confrontar-se com tudo o que ele sempre projetou em você. E você agora pode seguir em frente, não como vítima, mas como um ser inteiro. Carl Jung afirmou que não há nada mais ameaçador para um ego inflado do que o olhar firme de alguém que vê além da máscara. Quando você desperta para essa consciência, você não apenas vê o narcisista como ele realmente é. Você o vê além do que ele mesmo se permite ver. E é esse olhar sereno, atento e inabalável que faz o jogo ruir.
Ele percebe que já não consegue mais enganá-lo e o pânico começa a infiltrar-se em sua estrutura psíquica como uma profunda fissura. A máscara começa a cair, não porque foi rasgada, mas porque já não encontra mais eco. Segundo Jung, o ego narcisista é uma construção artificial sustentada pela validação externa. Ao remover essa validação, o castelo de cartas começa a ruir. Ele pode sorrir por fora, manter a pose, tentar sustentar sua versão idealizada, mas por dentro cresce o vazio. E aquilo que Jung chamou de desintegração do ego começa a se manifestar em pequenos desabamentos, acessos de raiva, explosões irracionais, retiradas silenciosas. Nada funciona mais como antes. Você já não reage, já não participa da ilusão. Nesse momento, o narcisista começa a buscar desesperadamente por fora. Amigos, redes sociais, novas vítimas. Mas nada preenche o buraco que a sua presença consciente deixou. Jung disse que a alma exige autenticidade e tudo o que é falso começa a doer. O narcisista sente essa dor, mas não sabe como remediá-la. Ele apenas sente que perdeu algo que o sustentava. Você, ou melhor, a energia que ele extraía de você. A presença que você agora construiu é uma ausência, e isso o desestabiliza de um modo que nenhuma confrontação direta conseguiria. A falta da sua energia revela o quanto ele dependia dela. Jung ensinava que o que não é integrado torna-se destino, e o destino do narcisista é o confronto inevitável com tudo o que ele projetou para fora de si. Sem você para absorver essas projeções, ele é forçado a confrontar-se com o que está dentro. Mas sem preparo, sem maturidade emocional, esse processo se transforma em tortura. Não é você que o pune. É ele que rui sob o peso do próprio vazio. A máscara já não sustenta a ilusão interna. Carl Jung via a persona como um instrumento útil, desde que não fosse confundida com o verdadeiro eu. Nos narcisistas, essa confusão é total. E quando a persona se fragmenta, o narcisista não encontra a si mesmo, encontra o pânico. Você se tornou o espelho que recusou refletir o que ele desejava ver. Ao quebrar esse reflexo, você o forçou a confrontar o que sempre evitou. Seu próprio rosto, sem filtros, sem adornos, sem mentiras. Essa sua evolução desencadeia uma crise existencial no narcisista. Jung afirmou que, ao depararmos com a vacuidade do nosso ego, surge a oportunidade de um renascimento. Mas para o narcisismo, isso representa uma sentença, porque a renascença exige submissão, humildade, entrega, e ele não sabe como fazer isso. Portanto, nega, refuta a existência de qualquer problema, nega a derrota, nega que você fez a diferença. Mas essa negação é frágil, e você sente, mesmo à distância, algo se desmoronando. A dor do narcisista agora não é saudade, é perda de domínio. Carl Jung explicou que o inconsciente cobra-se por tudo o que foi reprimido. O narcisista reprimiu tanto que agora paga o preço com sofrimento, insônia, crises de ansiedade. E você? Simplesmente respira. Porque finalmente compreende que o jogo nunca foi sobre você. Tratou-se de uma guerra interna que ele travou usando você como campo de batalha. Essa compreensão liberta. Você deixa de buscar ser compreendido, de provar sua versão, de fechar ciclos com palavras. Jung diria que o verdadeiro fechamento acontece em nós. Ao reconhecer que sua evolução foi o prenúncio do fim da ilusão, você encontra a paz. Uma paz que o narcisista jamais conhecerá enquanto persistir em sua fuga de si mesmo. O que o destrói não é sua indiferença. É a força silenciosa com que você reconstrói a sua vida. Jung ensinava que o verdadeiro poder reside no inconsciente, transformado em consciência. E agora você caminha com essa clareza. A cada passo, afastando-se do drama, você desfaz mais um vínculo invisível. E o narcisista sente,
Mesmo que você não diga nada, mesmo que nunca o admita, ele sabe que perdeu algo irrecuperável. Nesse estágio, o narcisista tenta reverter o processo. Pode surgir com palavras melosas, arrependimentos forçados, crises encenadas. Você não reage mais, porque agora você vê tudo, percebe a manipulação antes mesmo que ela aconteça. Jung diria que, ao vermos, não há mais necessidade de solução, e sua visão lúcida agora protege sua alma como um escudo invisível. A implosão interna do narcisista é silenciosa, mas devastadora. Ele pode sorrir em fotos, exibir-se nas redes sociais, tentando aparentar plenitude. Mas, internamente, o eco de sua ausência ressoa como um grito, e não há como silenciá-lo. Porque não se trata de você, é o que ele perdeu em si mesmo ao perder o controle sobre alguém que escolheu a liberdade. E você talvez nunca veja essa destruição com seus próprios olhos. Mas ela existe. Jung falava de movimentos inconscientes, mesmo sem nossa percepção consciente. E você saberá, na quietude, na distância, na tranquilidade de sua vida, que a destruição ocorreu. Não por vingança, mas porque a verdade, quando se manifesta, desfaz tudo o que foi construído sobre a mentira. Seu papel nunca foi destruir ninguém. Seu papel foi libertar. Assim, você se tornou o que Carl Jung considerava o ápice do desenvolvimento humano, um indivíduo consciente, íntegro, integrado. E essa presença, essa transparência, essa autovalorização é algo que nenhum narcisista consegue suportar por muito tempo. Segundo Carl Jung, a maior realização da psique humana é a individuação, o processo de tornar-se inteiro, consciente, livre das amarras das ilusões e expectativas externas. E é exatamente esse o ponto em que você chega ao romper o ciclo narcisista, um lugar de profunda integração interna, onde a presença do outro já não define quem você é. Esse renascimento do seu verdadeiro eu é mais do que uma conquista pessoal. É um marco espiritual. É um momento em que você deixa de existir como reflexo do sofrimento e começa a viver como expressão da verdade. A dor que você encontrou com o narcisista não foi em vão. Ela foi convocada para seu despertar. Jung dizia que não há despertar da consciência sem dor. As pessoas fazem de tudo para evitar o confronto com a alma, mas quando não há mais fuga, a luz nasce. Você passou por esse processo, desceu ao poço emocional, acreditou estar quebrado, pensou não haver saída, mas, gradualmente, redescobriu-se. E a luz em você começou a brilhar com uma força que o narcisista já não pode ofuscar. Cada lágrima, cada silêncio, cada momento de desespero, agora se revela como parte de um ciclo maior de cura e transcendência. Jung acreditava que o trauma, ao ser acolhido e compreendido, se torna um portal de transformação. Você atravessou esse portal. Você não é mais vítima. Não é mais refém de um amor condicionado ou de um jogo de poder. Você é o herói da sua própria história. Não mais um coadjuvante no teatro emocional de alguém que vive no caos. E aqui reside a verdadeira cura, porque curar não é esquecer o que se viveu, não é negar a dor. Curar é aceitar, integrar, entender o porquê. E Jung nos ensina que tudo o que é inconsciente precisa ser revelado para deixar de controlar nossas vidas. O narcisista era um espelho distorcido de suas feridas internas. Agora, ao reconhecê-las e transmutá-las, esse espelho se quebra. Você não se vê mais nele, e ele, por sua vez, já não consegue mais acessá-lo. É o momento em que a libertação se torna definitiva. O narcisista pode tentar retornar. Pode aparecer em sonhos, em lembranças, em gatilhos emocionais, mas agora você é diferente. Você sabe se reconhecer, você sabe acolher, você sabe transmutar. E isso, nas palavras de Carl Jung,
é o verdadeiro poder do ser consciente, transformar a dor em sabedoria, o trauma em força, a perda em caminho. Você não apenas sobreviveu, você renasceu. Sua energia mudou. Isso afeta diretamente a forma como você se relaciona com o mundo. Jung acreditava que quando a psique está alinhada com a verdade, atraímos relacionamentos mais autênticos, experiências mais significativas, vivências mais elevadas. Você não se contenta mais com migalhas emocionais. Não se envolve mais em dinâmicas de controle. Agora você busca presença, profundidade, verdade. E assim, o narcisista já não encontra mais caminho para você. Esse novo você que emergiu da dor é alguém que o narcisista não reconhece, porque você não reage mais como antes, não se deixa mais manipular, não se justifica mais, não se diminui mais. Jung disse que a verdadeira maturidade emocional ocorre quando deixamos de buscar validação externa e confiamos na nossa própria percepção. Você chegou lá. Essa quietude segura é inatingível para quem depende da instabilidade do outro para sobreviver. Você se tornou o que o narcisista mais teme: alguém livre. Livre emocionalmente, livre psiquicamente, livre espiritualmente. E essa liberdade não é agressiva, não é ruidosa. É serena, silenciosa, profunda. Carl Jung ensinava que o verdadeiro poder não grita, ele simplesmente é. E agora você simplesmente é. Um ser inteiro, consciente, desperto. Um ser que não precisa mais destruir ninguém para se levantar. Durante essa jornada, você conheceu as profundezas do outro e as suas próprias. Ao decidir enfrentá-las, você se transformou. Esse é o verdadeiro legado da experiência com o narcisista, a capacidade de transcendência. Muitos ficam presos na dor, mas você escolheu a consciência, e essa escolha muda tudo, porque agora você caminha com clareza. Não age mais por impulso. Narrativas que te diminuem não mais te atingem. Você sabe quem você é, e ninguém pode tirar isso de você. O narcisista foi apenas o gatilho. O que te salvou foi a coragem de mergulhar fundo, reconstruir, olhar para dentro com honestidade. Jung dizia que quem olha para fora sonha, mas quem olha para dentro desperta, e você despertou. Agora nenhuma ilusão tem mais poder sobre você. Nenhum jogo emocional te domina, nenhuma vacuidade te comanda. Você é inteiro, finalmente. Essa jornada não termina aqui, mas a fase mais difícil, mais obscura, mais dolorosa já ficou para trás. Agora cada passo é uma afirmação de sua integridade. Carl Jung acreditava que a alma humana possui uma sabedoria inata, e você acessou essa sabedoria. Então agora você vive de forma mais leve, mais presente, mais verdadeira. Porque você deixou de reagir e começou a escolher. Deixou de sobreviver e começou a viver. Com essa nova consciência, você começa a perceber padrões com impressionante clareza. Situações que antes te confundiam, agora se tornam transparentes. Jung dizia que a mente inconsciente, quando integrada, passa a colaborar com a consciência. E é assim que você vive agora. Sua intuição é mais forte, seu discernimento mais aguçado. Você não precisa mais de testes externos para saber o que é verdade. Seu corpo sente, sua alma reconhece. E isso é liberdade. A liberdade de viver sem o medo de cair nas mesmas armadilhas. O narcisista, mesmo à distância, ainda tenta manter algum tipo de vínculo energético. Pode ser por meio de mensagens veladas, de lembranças, até mesmo com posturas provocativas nas redes sociais. Mas você já não se afeta mais. Jung ensinava que quando alcançamos a plenitude interna, as influências externas perdem o poder de nos perturbar. Você sente isso. Você sabe que por mais que ele tente, não há mais entrada. O que existia em você e permitia que ele te ferisse, agora está curado. É importante lembrar.
A cura não é uma linha reta. Às vezes, o passado pode bater à sua porta. Uma música, um lugar, um nome, tudo pode evocar lembranças. Mas agora, a diferença é que você está preparado. Jung dizia que o fortalecimento da psique se dá pelo reconhecimento do conteúdo inconsciente. Ao reconhecê-lo, você o integra. Ele não mais te persegue e se torna parte de sua história. E quando algo se torna parte da história, não dita mais o seu destino. Sua narrativa é agora outra. Você deixou o roteiro da vítima para assumir o papel de criador. Você decide quem entra, quem fica, quem tem acesso à sua energia. Isso, para Jung, é a essência do eu. A capacidade de ser inteiro, mesmo em meio ao caos. O narcisista está ainda preso ao teatro do controle, às performances. Você agora é autenticidade. Essa diferença de frequência é tão grande que a conexão se rompe naturalmente. Não por esforço, mas por incompatibilidade. Com o tempo, você começa a olhar para trás com compaixão. Não pelos que te feriram, mas por quem você foi. Aquele que aceitava migalhas, que tinha medo de ficar sozinho, que confundia controle com amor. E essa compaixão cura. Carl Jung dizia que não podemos mudar o passado, mas podemos mudar a forma como nos relacionamos com ele. E agora você se relaciona com a dor de outra forma. Não como algo que te define, mas como algo que te aperfeiçoou. Essa nova versão de si mesma se estende a todas as áreas da vida. Nas amizades, você não tolera mais a superficialidade. No trabalho, não aceita mais a desvalorização. No amor, exige reciprocidade, presença, verdade. Isso assusta muitas pessoas, mas já não te assusta mais. Eu diria que esse é um sinal da individuação. Você está agora mais próximo de quem você nasceu para ser do que o mundo tentou te fazer ser. A presença do narcisista, com o tempo, se torna apenas um lembrete de quanto você cresceu. Não há raiva, desejo de vingança, vontade de revidar, apenas clareza. Jung ensinava que o verdadeiro perdão nasce da compreensão. E agora você compreende. Ele não conseguia amar, não sabia ser, não conseguia viver com a verdade. É trágico, mas já não é mais seu fardo. Seu papel agora é viver leve. Você começa a se cercar de pessoas diferentes, pessoas inteiras e conscientes, emocionalmente maduras. Isso acontece porque você vibra de forma diferente. Jung explicou que a psique atrai o que reflete seu nível de consciência. E agora, sua consciência é elevada. Você se tornou seletivo não por arrogância, mas por amor próprio. E esse amor é a antítese da dependência emocional. É o fim do ciclo. Essa transformação não teria sido possível sem a dor. E, no entanto, ela gera gratidão. Não ao narcisista, mas à alma que teve força para suportar, aprender, crescer. Jung dizia que tudo o que nos incomoda nos outros pode nos levar ao conhecimento de nós mesmos. E você usou esse desconforto como ferramenta de conhecimento. Isso é maestria. Isso é evolução. Sua trajetória se torna, agora, um farol para outros. Muitos ainda estão presos nas garras do narcisismo, sem saber por onde começar. E sua história pode ser uma ponte. Eu diria que todo o processo de individuação é, em última instância, um serviço ao coletivo. Você se cura e, ao fazê-lo, ajuda a curar o mundo ao seu redor. Sua verdade inspira. Sua honestidade eleva. Sua consciência transforma. No processo de despertar, há um momento em que tudo se alinha. Você percebe que o ciclo não apenas foi quebrado, ele se tornou irreversível. Carl Jung ensinava que aquilo que é visto, integrado e compreendido não pode mais te aprisionar. E no que diz respeito à dinâmica com o narcisista, essa verdade é libertadora, porque seu retorno, tão temido por muitos, não tem mais poder sobre você. Você não vive mais naquele lugar, não vibra mais naquela frequência, não pertence mais àquela dimensão psíquica onde o narcisista reinava.
A ausência de vínculo emocional é o primeiro sinal dessa transformação. Você não se sente mais ressentido, preso, com medo. Sente apenas uma distância serena. Jung afirmava que o verdadeiro desapego é emocional, não físico. Alguém pode estar ao seu lado e, no entanto, você estar livre dele. Agora, mesmo que o narcisista tente voltar, não há energia para alimentar o ciclo, porque você é inteiro. E os inteiros não atraem metades. O narcisista muitas vezes tenta um último ataque. Retoma memórias, ressuscita feridas antigas, promete mudanças, mas você já ultrapassou esse território com consciência. Você vê a repetição do roteiro. Jung dizia que a repetição de padrões é sinal de inconsciente não integrado. Mas agora, tudo está em seu campo de visão. Você percebe os sinais antes mesmo que eles se concretizem. Sente o movimento antes que ele aconteça e, com serenidade, decide não voltar. Esse ponto do processo é poderoso, pois marca o fim de uma era interior. Você se despede não apenas do outro, mas da parte de você que foi cúmplice da dor. Aquela parte que tolerou, esperou, acreditou que poderia ser amada por alguém que não se amava. Jung via isso como um momento de grande alquimia. Transformar vulnerabilidade em força, falta de conexão consigo mesmo em autoconhecimento, apego em sabedoria. Você fez essa transmutação. Agora, qualquer tentativa de retorno do narcisista é percebida como um eco distante de uma frequência que já não te representa. Pode haver nostalgia, mas não há desejo de reviver. Carl Jung dizia que o que amadureceu por dentro não pode mais ser forçado a se ajustar a uma forma antiga. E você amadureceu. Você mudou de forma. Você se elevou. O espaço que ele ocupava já não existe mais. Mesmo que o narcisista apareça com uma nova personalidade, mais sofisticada, mais consciente, mais curada, você reconhece o padrão. Porque agora você sente na pele, na intuição, no campo. Jung nos ensinava a confiar na sabedoria do inconsciente. E essa sabedoria agora reside em você. Você não precisa mais de sinais externos para confirmar o que sente. Seu sentir se tornou seu guia mais fiel. É aqui que muitos se surpreendem consigo mesmos. A força que antes parecia impossível é natural. O silêncio que antes doía é paz. A solidão que antes amedrontava é liberdade. Jung dizia que o processo de individuação nos leva a um estado tão pleno que nossa essência não pode mais ser negociada. E você chegou a esse estado. Nada, nem ninguém te puxa mais. O narcisista sente essa mudança. Mesmo que não a compreenda, racionalmente ele a sente no campo. Sua ausência agora é presença. Sua indiferença agora é afirmação. Sua distância agora é muralha. E por mais que tente, ele não encontra brechas. Porque você se preencheu de consciência, de amor próprio, de clareza. O ciclo foi fechado com sabedoria. E a sabedoria não retrocede. Essa maturidade psíquica, descrita por Jung como a união dos opostos, te torna magneticamente intocável. Você atrai pessoas, oportunidades e experiências que vibram nessa nova frequência. Tudo o que lembra o padrão antigo se dissolve antes mesmo de se aproximar, porque sua energia repele o que já não está alinhado. O narcisista agora não tem mais espaço para você. E se por um momento você duvidar, lembre-se, a dúvida faz parte do caminho, mas não define o destino. Jung disse que todo crescimento passa por zonas de incerteza, mas ao olhar para trás e ver o quanto você evoluiu, tudo se confirma. Você reconhece os abismos de onde saiu e a montanha que agora habita, e sabe com clareza que o retorno não é uma opção, porque toda a sua essência se desenvolveu demais. Agora você vive sob um novo código, o código da autenticidade, da verdadeira soberania emocional. O narcisista, que se alimenta de distorções, não pode mais navegar nesse território.
Ele pode tentar, mas se perderá. Porque aqui onde você está agora, só sobrevivem os verdadeiros. E Jung disse, o privilégio da vida é tornar-se quem você realmente é. E esse privilégio agora é seu. Chegamos a um ponto crucial dessa jornada, a revelação final, que faz sentido de cada passo, cada dor, cada silêncio. Segundo Carl Jung, o verdadeiro inimigo nunca foi o outro, mas a parte de nós que permitiu ser ferida. E ao olhar com clareza para essa trajetória, você compreende, o que destrói o narcisista não é o ódio, não é a vingança, não é a exposição, é seu despertar, é sua recusa em continuar alimentando seu ego. É a afirmação silenciosa que você faz. Aqui não há mais lugar para você. O narcisista rui quando sua ilusão se desfaz. E ela se desfaz quando você deixa de ser reativo e se torna essência. Toda a sua estrutura emocional depende de você ainda agir pelo roteiro que ele criou. Mas quando você para, ele se perde. Quando você se silencia, ele grita por dentro. Quando você desaparece, ele afunda. Não porque você quis puni-lo, mas porque você escolheu a si mesmo. Jung dizia que todo mal é, em última instância, uma tentativa frustrada de encontrar a alma. O narcisista falha porque não quer olhar para dentro. Agora você sabe, a destruição não foi sua, foi dele. Foi o desmoronamento da máscara que ele mesmo criou. E esse colapso é silencioso, interno, inegável. Ele não consegue mais acessá-lo, porque agora você habita a fortaleza da consciência. Carl Jung nos ensinou que o sofrimento não nos destrói. O que nos destrói é a fuga da verdade. E você se encontrou com a sua. Então acabou. Então está inteiro, então está livre. A partir de hoje você caminha com outra postura. Não busca mais aprovação, não se justifica mais, não negocia mais sua luz por uma presença vazia. Você entende o valor da sua própria energia, do seu tempo, do seu próprio coração, e isso te torna inatingível. O narcisista pode até tentar outros caminhos, outras máscaras, outras histórias, mas você sempre será a lembrança do que ele perdeu, porque nunca teve a coragem de ser verdade. E agora, com tudo isso integrado, você pode seguir em frente, não com peso, mas com leveza, porque você entendeu que o fim foi o começo, o momento em que o ciclo se rompeu e o verdadeiro eu nasceu. Você vive hoje o que Jung chamou de individuação, o estado pleno do ser, com consciência, com verdade, com integridade. E esse estado, por si só, já é cura, já é revolução, já é vitória. Se essa jornada tocou em algo profundo, em você, se te ajudou a ver e reconhecer a si mesmo com mais clareza em sua própria história, chegou a hora de ir um passo além. Assim como este vídeo, que esta mensagem chegue a mais pessoas que ainda estão presas no ciclo narcisista. Inscreva-se no canal para continuar recebendo conteúdo que te fortalece emocional e espiritualmente. E deixe aqui nos comentários: qual foi o momento mais transformador da sua jornada? Sua experiência pode ser a chave que liberta alguém. Este canal é um espaço de consciência, cura e verdade. E sua presença aqui é essencial. Até o próximo vídeo. Observe atentamente. Siga Alde, siga.